Amados de Deus, paz e graça a todos, em nome de Jesus. Aqui estou eu, seu irmão em Cristo, William Moura, para mais uma vez trazer uma breve reflexão da palavra de Deus nesse dia. E que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus, que o Senhor te conceda graça e misericórdia para que você possa entender, compreender e posteriormente estender, os mistérios do reino de Deus revelado por Ele a nós, para que outras pessoas também venham ter acesso a essa preciosidade. Amém, amados? E juntos nós vamos aqui crescer em graça e em conhecimento da palavra do Senhor, como Ele nos ordenou. Amém, amados? E desde já eu peço para você abrir a sua Bíblia comigo aí na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15. Segunda de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15. Nós vamos depois também dar uma passadinha em Mateus 22, 29 e em 2 de Pedro 3,18. Amém, amados? Talvez 2 de Pedro 3,18 eu só venha recitar aqui, mas Mateus 22, 29, eu também posso recitar, mas eu vou ler aqui, Amém, amados? Então, vamos lá, abre a tua Bíblia aí e juntos vamos crescer em graça e em conhecimento da imutável, indestrutível, eterna e absoluta palavra de Deus. Amém, meus queridos? 2 Timóteo 2,15 diz assim, procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém, meus queridos? Eu vou ler de novo. Procura apresentar-te, presta atenção, aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém, meus queridos? Que o Senhor te renda graça para entender os mistérios do seu reino. Meus queridos, o texto, a narrativa do texto, o apóstolo Paulo começa dizendo assim: procura te apresentar. Isso cabe a você, é um recado para você procurar. Quando você for se apresentar diante de Deus, você esteja apto, a manusear, a fazer um manuseio dessa palavra, amém? E você procura. O conhecimento é a gente que procura. O conhecimento, ninguém nasce com conhecimento. O conhecimento a gente busca, é algo que está externo. E nós vamos buscar esse conhecimento, adquirir esse conhecimento. Aonde? Nas fontes, precisas e necessárias, nas fontes seguras, no caso o conhecimento da parte de Deus, a fonte é a Bíblia Sagrada, não tem outro. Não tem como você conhecer a Deus através da filosofia, da ciência, das neurociências, da sociologia, geografia, história, enfim. Só tem uma forma da gente conhecer mais a respeito de Deus, é através das Escrituras Sagradas, pois é aqui que Deus se revela à humanidade, amém, amados? Nesses 66 livros. Por isso que ele disse: procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, para você fazer um bom manejo da palavra de Deus. Como é que você vai servir um Deus que você não conhece? Como é que você, vai ter intimidade com alguém se você não procura esse conhecimento, se aproximar dele? Como é que você vai ter intimidade com alguém? Como é que você vai conhecer a vontade de Deus para a tua vida? Como é que você vai saber dos propósitos que Deus tem para a tua vida nessa terra se você não o conhece? Se você não se aproxima dele através da palavra? E o manejo aqui está ligado a alguém que maneja bem o seu instrumento de trabalho. Alguém que faz um manejo quando está no seu exercício de trabalho, na sua função, alguém que maneja bem o seu instrumento de trabalho. Assim é o obreiro. É o obreiro escolhido por Deus nessa terra. Ele precisa estar apto a manejar bem o instrumento de trabalho dele, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Ele precisa conhecer para quê? Para que ele não venha envergonhar e nem escandalizar o Deus que ele diz conhecer. Amém, amados? Então você precisa disso, O apóstolo Paulo diz: procura. Você precisa procurar. A gente, meu irmão, a gente gasta tempo
com tantas coisas que não edificam em nada e não contribuem em nada para o nosso crescimento espiritual? Por que não investir esse tempo que Deus te dá, pelo menos 15 minutinhos deles por dia, para você meditar, conhecer a palavra de Deus, para que você faça um bom manejo, para quando você for falar desse Deus para alguém, você não envergonhá-lo diante da sociedade. Você tem base, você tem estrutura para falar desse Deus, manejar bem a palavra dele, pois é aqui que ele se revela a nós. E ele, o mais interessado que você o conheça é Deus. Deus foi quem te chamou. Deus é quem te convida. É ele que se revelou a você. Não foi você que subiu aos céus para conhecer a Deus. Não, foi ele que desceu de lá à terra e se revelou a você, para que você o conheça. Só que você precisa despertar para ter esse conhecimento, buscar, procura, amém, amados? Para que você esteja apto a servi-lo nessa terra, fazer um bom manejo, uma boa exegese. O que é exegese? É extrair do texto as informações que o texto tem para nos dar. É exegese, extrair, tirar do texto aquilo que o texto tem para nos dar. E também você vai fazer uma boa hermenêutica. A hermenêutica é a ciência de interpretação de texto. E aí, o primeiro passo da hermenêutica, sabe qual que é? É usar o contexto imediato. E qual é o contexto imediato? É os textos que vêm antes e depois daquilo que eu li, para que você possa entender esse texto e fazer uma boa exposição da palavra de Deus para aqueles que te ouvem ter esse entendimento. Amém, amados? E aí o Espírito Santo faz aquilo que nós não podemos fazer com nossas palavras e nem poder de persuasão. A obra do Espírito Santo, ele quem faz, mas nós precisamos estar apto, né? Estar enraizado nessa palavra e ter conhecimento daquilo que estamos falando. Pois vai ter momento em nossas vidas que nós vamos ser provados. Pessoas vão perguntar algo. Eu não estou dizendo aqui que você sabe tudo ou precisa saber de tudo, que ninguém sabe tudo. Um dia eu vou para o cemitério sem saber de muita coisa, mas aquilo que Deus me deu graça e se revelou a mim, é necessário que eu saiba, procura. Então, o texto está dizendo, é necessário que eu conheça, porque como é que eu vou apresentar um Deus para as pessoas que eu digo crer, se eu não conheço? Né? Eu confio nele, eu acredito nele, mas eu não conheço, não sei nada dele. Tá vendo? Então é necessário que a gente saiba, né, como é que esse Deus age, qual é o prazer de Deus em me ver agir nessa terra, como é que ele quer que eu viva nessa terra, né? Como é que eu vou agradá-lo se eu não conheço? Eu preciso conhecer, amém, amados? E é necessário. E deixar de conhecer a Deus é pecado, sabia? Veja o que Jesus disse em Mateus, lembra que eu falei que ia citar Mateus 22, 29, ó. Respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém? Então não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus é um erro, é pecado. Amém? A omissão é pecado, por isso que o apóstolo Paulo diz, procura-te apresentar-te aprovado diante de Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar. E em 2 de Pedro 3,18, como eu disse que ia citar aqui, o apóstolo Pedro diz assim, ó, anteceda, crescei em graça e em conhecimento da palavra de Deus. A ele a honra e a glória para todos sempre. Amém. Cresça em graça e em conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Anteceda, antecipa, busca conhecimento. E buscando conhecimento você não vai ser enganado. Posteriormente não vai enganar ninguém. Amém, amado? E você também não vai envergonhar o Deus que você serve. Porque você tem uma base, uma estrutura, que é a palavra de Deus. Quando você abrir a boca para falar desse Deus para alguém, o Espírito Santo da verdade, que é o autor da Bíblia, vai te dar tudo o que você precisa para colocar em prática aquilo que você buscou no banco de uma escola. Aí a graça de Deus te alcança, te dando capacidade para você externizar o conhecimento que você adquiriu. Amém, amados? Graça e conhecimento, ambos andam juntos, equilíbrio. A graça é o favor imerecido de Deus que vem do alto, que você recebe. E o conhecimento é aquele que você procura saber, amém, amado? Desenvolver, abrir o leque do seu intelecto, para que você esteja apto a representar esse Deus nessa terra. Amém, queridos? Que Deus te renda graça e misericórdia em nome de Jesus, e você irá ser inteligente, inteligível. Então busque conhecimento da palavra de Deus e posteriormente Ele vai te render graça para que você seja um obreiro aprovado aqui nessa terra e venha glorificar a Ele quando você abrir a sua boca para falar do reino de Deus
para que pessoas venham a ser abençoadas, transformadas e salvas. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.